Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tens alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu a barca e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu entre eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos imaginar a situação. Pedro, João vão até o túmulo e veem o túmulo vazio no domingo. Se nos coloquemos na situação deles, passaram toda aquela quinta-feira santa, aquela ceia, passaram toda aquela noite de quinta para sexta, todo aquele sofrimento, viram tudo o que aconteceu na sexta-feira, toda aquela tragicidade, todo aquele desespero, toda aquela dor, toda aquela angústia. Eles viram muitos correrem, abandonarem, fugirem, viram toda a injustiça acontecendo, pesados da dor, da tristeza, da desesperança.
pesados da desilusão, da decepção, de terem deixado suas casas, suas vidas, suas famílias para seguirem um tal Messias que naquela sexta-feira é sepultado. Domingo, eles vão até o túmulo, não encontram um corpo no túmulo. O que aconteceu? O que é isso? Posso imaginar que no coração daqueles apóstolos, meio sem entender muita coisa, o desânimo muitas vezes pode ter tomado conta naqueles dias. Então, até que um momento, sem ter muito o que fazer, sem ter muita perspectiva de futuro para onde ir, Pedro decide: eu vou pescar. Talvez como um meio de espairecer, talvez como um meio de distrair-se, talvez como um meio de descansar o coração e a mente diante de fatos tão terríveis. E assim, com essa decisão, Pedro volta ao mar. Com isso, o Evangelho de São João também quer me dizer que muitas vezes, desanimados, cansados, frustrados, entristecidos, decepcionados, a tentação que nós temos, o desejo que nós temos é de voltar. O desejo que nós temos é de viver aquela vida antes, que nós vivíamos antes de conhecer a Deus. O desejo de vivermos aquela vida, talvez não tão correta, não tão coerente, aquela vida de pecado. Porque não tem nada mais que me leve ao pecado do que uma frustração, do que um momento de desânimo. Pode olhar para os seus pecados, aquele que você vai e volta, seja ele qual for, dos menores aos maiores. Nós sempre voltamos a eles por causa da nossa dor, da nossa frustração, da nossa solidão, das nossas carências, dos nossos medos. É uma porta aberta para que o pecado volte a viver entre nós. Porque quando nós estamos fortes, o pecado não tem força. Quando nós estamos fortes, nós não queremos mais nos arrastarmos nas lamas do pecado. Mas, quando tudo isso acontece, muitas vezes com Pedro, nós também voltamos, nós também regredimos, nós abandonamos a nossa fé, nós abandonamos a nossa pastoral, nós abandonamos a igreja. Sim, porque é assim que acontece. Quem está longe de Deus, da dor se aproxima, mas quem está perto de Deus, da dor se afasta. E muitas vezes nós, como Pedro, nós quisemos e muitas vezes voltamos ao mar da vida antiga, da vida velha. Voltar novamente a pescar é voltar para a vida antiga. Só que tem um porém: quando eu regresso, quando eu volto, ou melhor, não regressar, mas regredir. Regressar é uma coisa, regredir é outra. Regredir é decair, regressar é retornar. Não, nós não regredimos. E quando eu regrido, eu não vou sozinho, eu levo outros. Porque uma pessoa que murmura leva a outra a murmurar, uma pessoa que fofoca leva a outra a fofocar. É ou não é assim?
Porque quem está ruim não quer ficar ruim sozinho. É isso que aconteceu com Pedro. Voltou, mas ele não voltou sozinho, ele voltou com outros. Talvez a sua dor, talvez a sua frustração não tem vida, ela está levando outros contigo, ela está afundando não só a sua vida, mas a vida de outros. E pior, e aí eu nos pergunto também, será que você não está entrando também nas dores, nos erros dos outros? Porque quem está no fundo do poço não vai querer ficar sozinho. E talvez você está entrando na onda, no mar do regresso, do retrocesso de outros. Mas isso só não vai acontecer se você entender que lá, no momento da maior dor, no momento da solidão, do abandono, da frustração, da desesperança, da decepção, você tem alguém na praia que te observa, que te olha, que está vivo, que ressuscitou, e você não está sozinho. Talvez ele pode estar em um grande silêncio, talvez pode parecer que estamos sozinhos, mas existe alguém de pé na praia a te esperar, a te chamar, a te alimentar. E é por isso que Jesus aparece. Jesus precisava aparecer naquele momento, porque se Jesus não aparece naquele momento com os apóstolos, eles tinham destruído a igreja, porque o desânimo, toda a decepção de seguir alguém, de alguém morrer, ter deixado tudo para trás, e parece que tudo acabou, todos os sonhos se foram embora, tudo passou, tudo ficou frustrado. Parece que deixar tudo isso tomar conta e levar a igreja a ruína. Assim como também a murmuração, assim como também a reclamação, a maledicência pode destruir um lar, uma família, uma casa, uma paróquia, uma empresa. Jesus precisava resgatar a confiança dos apóstolos. Também, hoje nos colocamos nessa mesma situação. Não sabemos, não sei o que você tem vivido, não sei quais são as cruzes que você tem passado. Talvez você tenha vivido uma quinta-feira santa, talvez você tenha vivido uma sexta-feira que é muito mais dolorosa do que a quinta. Talvez a morte dos seus sonhos também tenha batido a porta da sua casa, da sua história. Talvez você olhe e veja que um ponto final chegou diante de mim. E talvez você não tenha respostas. Talvez você não saiba de onde ir. Tudo é escuro, tudo é escuridão. Mas eu te digo, voltar à vida velha, voltar ao pecado não é a solução. Porque Pedro voltou, um pescador experiente como Pedro era, não conseguiu pescar nenhum peixe. Porque aquele não é mais o lugar de Pedro. Por isso que a pesca foi infrutífera. Porque a sua vida hoje
tem jeito mais, é só para frente que se caminha. E o que hoje eu te convido é abandonar a vida de pecado, é abandonar a vida longe de Deus, voltar para Deus, fazer dessa dor um impulso para ter um encontro com esse Cristo que está na praia, te olhar, a te observar. O Senhor não te abandonou, o Senhor está te observando, o Senhor está te olhando, mas você precisa também nadar até Ele. Assim como Pedro nadou até Jesus, você precisa nadar até Jesus, você precisa ir ao encontro do Senhor, para que Ele possa te alimentar, para que você possa ter força, assim como Jesus fez com os apóstolos que nadaram e foram até Ele e eles alimentam. O seu alimento é o Senhor. O seu alimento vem das mãos de Jesus, não vem do mar da vida velha. O seu alimento vem das mãos de Jesus e não do mar da vida velha, e não das redes que um dia foram lançadas, mas que hoje não pescam mais nada. O seu alimento vem das mãos de Jesus. E até quando você vai insistir em voltar à vida velha? A cruz, ela serve, ela precisa ser para ti como um crescimento, não para a sua destruição. Feche seus olhos, por gentileza. Entenda que o que você viveu não foi em vão, que tudo aquilo que aconteceu na Semana Santa da sua vida não é em vão, mas é você que precisa hoje nadar até o ponto de Jesus. Não dá mais para voltar, não tem como voltar mais, você sabe disso. Enquanto você tentar voltar, a sua vida vai ser infrutífera. Não dá mais para fingir que eu não sei o que é o certo e o que é errado. Não dá mais para viver como se eu não fosse cristão. Não dá mais. Por isso, assuma essa realidade. Segura nas mãos de Jesus e vá para frente. É para frente que se caminha. O Senhor te dará força, o Senhor será o teu sustento, o Senhor te alimentará. Por isso, volte à mesa da Eucaristia, que é o seu alimento. É isso o que o Evangelho diz, quando diz: Pedro vestiu as suas vestes e saltou do mar. Porque para chegar perto de Jesus, eu preciso estar com as minhas vestes.
é para meditar. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida do passado, aquela vida livre, aparentemente livre, aquela vida descompromissada, e às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas eu era tão feliz, tudo era tão bom, tudo dava tão certo. E parece que depois que eu abracei Jesus, parece que minha vida foi desenrolando só de cruzes e cruzes, que parece que dá vontade de voltar. Mas Pedro também pensava assim. Só que a vida passou, as águas mudaram, não é mais do mesmo jeito. Você amadureceu, você cresceu, você também não é mais o mesmo. Aquela vida não é mais para você. A vida que dá sentido à sua existência hoje é essa vida com cruzes, é essa vida com lutas, mas também essa vida com honraria. Hoje você tem uma honra, hoje você tem um nome a zelar, hoje você tem uma vida de verdade. Por isso, escuta o que o Senhor hoje diz a você.
Segura nas mãos do Senhor. Olha para Jesus na praia que está a te olhar e te chama pelo nome e te diz: moços, vem em mim, eu estou aqui. Você não está sozinho. Olha o quanto eu tenho te amado. Eu passei pela morte por você. Eu vim aqui hoje por você, para que você pudesse descansar em mim. Hoje eu sou o mar da sua vida. Não tenhas medo. Estou aqui. Venha a mim. Venha a mim, vós todos que estáis cansados. Venha a mim, e eu vos darei descanso. Venha a mim. Estou aqui. Coloque as suas vestes, vestes de santidade, e venha a mim. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Você sabe, canta, solta sua voz. Não dá para voltar mais para negar. O mar é Deus e o barco é você, e o vento forte é o amor. É o amor de Deus. Para terminar, solta a sua voz com força.